Pia, você já ouviu falar de uma história que a Bíblia relata sobre um cego, que ele também era mendigo? É uma das histórias mais interessantes na Bíblia Sagrada, pelo menos das que eu curto, que fala sobre esse homem, que ele era mendigo, ficava à beira do caminho pedindo esmolas e ele era cego. Não sabemos se ele era cego porque era mendigo ou porque era mendigo se tornou, diante de todo aquele contexto, acabou tendo que pedir esmolas por ser cego. O fato é que ele, em um momento, como qualquer outro dia, estava lá, à beira do caminho, pedindo esmolas, quando ele ouve uma multidão, ele ouve barulhos, e com certeza ele tinha uma sensibilidade tremenda na sua audição, quando ele percebe que havia um movimento. E ele pergunta e quer saber o que estava acontecendo. E alguém comunicou ele que quem passava por ali era Jesus. Quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ele começa a gritar desesperadamente. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É claro que tem toda uma questão histórica e de toda a questão de genealogia, quando ele remete Jesus como filho de Davi. Mas eu quero me deter ao fato da história em que quando ele clama, quando ele grita, quando ele fala, diante do desespero da sua vida, de ser mendigo, de ser cego, alguém diz para ele: fica quieto, não incomodes o mestre. Ou seja, você é insignificante, quem você pensa que é? Jesus é tão importante, ele tem mais o que fazer. Mas lá onde Jesus estava, talvez a uma certa distância já, Jesus simplesmente ele para e ele diz: tragam, eu quero saber quem é esse homem, eu quero falar com ele, quero vê-lo. Jesus sabia toda a história dele, sem ele precisar falar. E aí quando alguém vai e diz para ele: ei, Jesus te chama. Ele lança a capa, que era um acessório que eles usavam para se identificar naquela época, né? Ele lança aquela capa, ele joga, ele deixa, como que dizendo: eu não vou mais usar isso mesmo. Se eu vou ter um encontro com Jesus, é porque ele vai resolver o meu problema. A fé, a certeza, a convicção. Nós precisamos nos desvencilhar daquilo que nos prende a rótulos, a situações, a adversidades. Ficamos presos e a nossa falta de fé faz com que a gente continue vivendo aquilo. Ele poderia simplesmente ter ido até Jesus e levado a capa para garantir, porque vai que ele não resolve o meu problema, vai que eu volto a ser mendigo, vai que eu continuo sendo cego, eu preciso desta capa. Não, ele simplesmente largou, abriu mão e foi até Jesus. E quando ele vai até Jesus, Jesus olha para ele e diz: o que tu queres que eu te faça? Uau, Jesus é engraçadinho às vezes, né? Irônico, como assim? Eu sou cego, tá me perguntando o que eu quero que você me faça? É lógico que eu quero ver. Não, Jesus pergunta porque Ele quer ouvir de nós. Confessar, falar, dizer o que precisamos é bem importante. Jesus quer se comunicar, se relacionar conosco. Então Ele diz: eu quero ver. Ah, é? Então veja, simples assim. O que para nós parece tão grandioso, tão difícil de acontecer, para Jesus é numa palavra, é numa ação, é uma atitude. Aquela ação, aquela atitude daquele homem, daquele moço, de gritar, chamar por Jesus, fazer aquele movimento todo. Ele não estava vendo, não sabia que distância Jesus estava, mas ele fez o que pôde, que era clamar, pedir misericórdia. E quando Jesus o chama, olha que interessante, quando alguém vem e diz: Jesus está te chamando. Uau, ele está chamando a mim? Sim, ele está te chamando e ele acredita que naquele momento em que ele estaria com Jesus, sua vida seria transformada, como foi. E ele não precisou mais usar aquela capa, ou seja, ele ficou curado e livre do seu mal. Ele não somente voltou a enxergar, como muito provavelmente mudou toda a história da sua vida, porque poderia voltar a ser inserido na sua família, a sua vida laboral e tudo aquilo que nós fazemos no decorrer da nossa vida como cidadãos dentro de um contexto social. Eu quero garantir a você que, independente da sua situação, talvez você está à beira da estrada, mendigando alguma coisa, esperando migalhas, talvez você ache muito difícil, você está com uma visão limitada. Não importa a que distância você esteja de Jesus, comece a clamar, porque Ele manda te chamar. E quando Ele chamar o seu nome, quando Ele tiver interesse em mudar a sua vida, Ele faz isso rapidamente, Ele faz isso
isso de forma extraordinária e surpreende você. Você nunca mais será o mesmo. Permita-se encontrar com Ele, clame por Ele, deixa Ele mudar, deixa Ele curar, deixa Ele transformar a sua vida e você verá como o encontro com Jesus, naquela rua, à beira daquele caminho, naquele dia tão igual como tantos outros, seria mais um dia da vida daquele moço. Não se Jesus passar pela sua vida. Se Jesus passar no caminho que você está, Ele transforma a sua vida. Não dê ouvidos àqueles que dizem, fica quieto aí, não vai resolver, não vai dar certo, é tarde demais, está tudo perdido, não tem jeito a sua vida. Não deixe essas vozes falarem alto ao seu coração, mas acredite que para Jesus tudo é possível. O cego viu, você também pode ver. Deus te abençoe.